Quem conhece a obra A Nova Direita, de Flávio Henrique Calheiros Cassimiros, Aparelhos de Ação Político-Ideológica do Brasil Contemporâneo, ou quem acompanhou minimamente os vídeos que eu, Antônio Macário de Moura, tenho publicado aqui no canal Conexão Marxista a respeito dessa obra, deve ter percebido que todas as organizações da classe dominante que se formaram a partir da década de 90 tinham os mesmos objetivos, como organização da sociedade civil, direito público, intervir na sociedade de forma eficiente, disputando os movimentos sociais, fazendo valer os direitos que o cidadão tem e que o Estado não tem cumprido. Como intermediário, cabe a eles, através de projetos, fazer cumprir essa necessidade, quer dizer, suprir essa necessidade das camadas mais pobres. Todos eles também são pelas reformas neoliberais, todas as reformas neoliberais, eles defendem, inclusive, a redução nos gastos com a sociedade, com os mais pobres. A questão da lei de responsabilidade fiscal são ferrenhos defensores. Não é diferente com o Instituto de Estudos e Desenvolvimento para o Desenvolvimento Industrial, IED, que passo a tratar agora. Fundado no dia 23 de maio de 1989, portanto, meses antes do embate pela presidência da República no segundo turno entre Lula e Collor de Mello, esse grupo não tinha, digamos assim, no seu objetivo primeiro, ficar nas disputas políticas nos partidos ou pelos governos. Na realidade, a preocupação deles era como o setor industrial deveria agir no governo que viriam. Essa era a grande preocupação desse grupo, ou seja, elaborar um projeto de desenvolvimento industrial, de acordo com eles, pautado na economia de mercado, como sendo a locomotiva do país. Como uma classe social muito poderosa, e tinha consciência disso, e defendendo todas as reformas que o neoliberalismo defendia, ela queria encontrar uma forma eficiente de como atuar dentro do Estado para fazer valer os seus interesses enquanto categoria, digamos assim, essencial dentro da estrutura econômica brasileira. E claro, como todas as outras instituições, isso só seria possível mediante estudos técnicos, apresentação de projetos ao governo federal e a interferência na elaboração de políticas, elaboração e financiamento de políticas públicas. Não é diferente dos outros, o Instituto para o Estudo e Desenvolvimento Econômico e Social. 3 anos depois de Fernando Henrique Cardoso assumir o poder, precisamente no ano de 98, o IED investiu pesadamente nesse trabalho de pesquisas ante a indústria brasileira para poder apresentar ao governo quais eram as condições reais e os potenciais, exatamente pelo fato de que ali, no processo de privatizações, os interesses das transnacionais entravam com força total. E a burguesia brasileira, principalmente o IED, queria, pelo que se percebe aqui na sua organização e a proposta de batalha, estar presente, digamos assim, na divisão dessa riqueza, imensa riqueza, que vai ser assambarcada do Estado e passado para a mão privada. Essa era a percepção desse grupo do IED. O objetivo de todas as pesquisas, reiterando, foi de demonstrar que as políticas do Estado desenvolvidas para viabilizar com êxito determinados setores industriais, como sendo de interesse nacional. Veja como a burguesia é ambígua. Ao mesmo tempo que é inimiga da presença do Estado na economia, do assistencialismo,
é, ao mesmo tempo, defensor inconteste de seja o Estado quem vai dar todo o suporte para o seu desenvolvimento. Nesse plano, o IED só repete aquilo que tem sido na história da burguesia brasileira. Com relação ainda à atuação do IED, o que diz o seu presidente, Paulo Cunha, presidente do Grupo Ultra, colaborador da ditadura civil-militar instaurada em 64, da mesma forma que o Grupo Gerdau, eleito diretor, dizia o seguinte: nós não vamos lidar com essa grande emergência atual, nem com o processo sucessório. Nosso desafio é elaborar uma estratégia de crescimento qualitativamente diferente no esforço de longo prazo. Vejam só. Por que o neoliberalismo, as reformas modernizadoras, que era assim que os tucanos apresentavam o processo de desmonte, né, do Estado, claro, e da privatização do essencial da riqueza estatal, é que agora o empresariado não tinha, quando sentasse para discutir com o governo, eles não tinham mais a presença daquele técnico, né, digamos assim, tecnocrata ligado a uma estatal e que tinha voz e decisão. Porque, como sabemos, toda a economia brasileira, industrial em particular, está ancorada embaixo do grande guarda-chuva do Estado. Com as privatizações, as mudanças, eles não teriam mais isso. Portanto, né, seria bipartite a discussão, ou seja, entre governo e empresariado privado. A figura daquele técnico, engenheiro, administrador, né, das grandes estatais estavam fora de combate. No governo Fernando Henrique Cardoso, para melhorar, aliás, tentando minimamente apaziguar esses interesses, uma vez que, evidentemente, Fernando Henrique Cardoso estava mais preocupado em entregar o Estado recebido de Vargas, né, destruir, como ele mesmo disse, do que apoiar essa indústria brasileira. Ele criou o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio do Exterior. No início do segundo mandato, para ser preciso, representou para o IED a sinalização de uma mudança de perspectivas nas relações entre o público e o privado. Veja o que diz o empresariado com relação, o grupo do IED, claro, com relação ao governo de Fernando Henrique. Segundo eles, Cardoso verificou a efetiva configuração com ele, né, com Fernando Henrique Cardoso, uma nova agenda política caracterizada pela propriedade, pela prioridade atribuída à estabilização e às reformas liberais, lado a lado à reforma institucional, designada como desmonte da era Vargas, marcando a ruptura radical com o antigo paradigma e lançando as bases de um novo regime de incentivo e regulações. Veja aqui, digamos assim, em suma, o desmonte que Fernando Henrique Cardoso operou no Estado e a burguesia brasileira, o IED em particular, claro, bateram palma. Acontece que era necessário, como já disse, de alguma forma se inserir esse grupo ou esses interesses do empresariado brasileiro dentro desse projeto. E foi por isso que Fernando Henrique Cardoso criou o estudo, esse Ministério de Desenvolvimento,
de acordo com um estudo do IED, propondo a criação de órgãos colegiados para reforçar a articulação pública e privada. O estudo, ele diz o seguinte: o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, formado por ministros de estados, por um representante dos secretários estaduais responsáveis pelo desenvolvimento industrial e por empresários, e o Fórum da Produção Industrial, formado por empresários, caberia a esse conselho, digamos assim, ou junto ao Ministério, pensar dali para frente a atuação da burguesia industrial brasileira. Como é que o Estado, vejam só, ia servir seu suporte para o desenvolvimento de uma categoria central da economia brasileira que vinha sendo, digamos assim, apertada, tirada, digamos, muitos da cena econômica brasileira pela pressão das transnacionais via, evidentemente, as grandes privatizações. É digno de nota que os estudos, as pesquisas acerca da condição da indústria brasileira e suas possibilidades, iniciadas no governo Fernando Henrique Cardoso pelo IED, que levou a equipe dos tucanos a criar o Ministério Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, na continuidade, no ano de 2005, constatou que o ano de 2004 foi o melhor ano para a indústria brasileira. De acordo com eles, foi mesmo o ano de ouro da indústria, com resultados melhores que os dos bancos. Vejam que interessante, é o segundo ano do governo Lula. Tenho defendido, junto aos camaradas com quem debato aqui no canal Conexão Marxista acerca da realidade brasileira, de que o Luiz Inácio Lula da Silva e seu partido pensaram, já no seu primeiro mandato, que seriam eles os ginetes, os cavaleiros, que civilizaria a burguesia brasileira. Os resultados com relação à indústria, que vinha se arrastando, tendo problemas sérios desde o governo de Collor de Mello, teve, digamos assim, um salto, um up na linguagem aí, nesse curto período. Em 2014, o IED reunia uma quantidade considerável de grandes empresários, claro, principalmente da área industrial, que não temos espaço aqui e nem tempo para reproduzir. Mas o certo é que o ênfase deles, dos setores da burguesia, na defesa, esse era o objetivo deles, e o trabalho incondicional da economia de mercado e outros pressupostos do liberalismo econômico. A atuação e foco, na verdade, está sempre voltado para dentro do Estado, onde a burguesia tem de estar entranhada na sua estrutura institucional para dirigir, pensar e dirigir políticas públicas, obviamente de acordo com os interesses privados. Eles afirmam isso com todas as letras, não tem nenhum problema em defender, porque trata-se de um projeto econômico muito bem pensado e bem divulgado por toda a sociedade brasileira, de forma que o caminho, de acordo com eles, seria a reforma do Estado, agrupando os setores que lhe interessam para definir políticas gerais, neutralizando, evidentemente, a batalha da classe trabalhadora em torno dos seus interesses. Peço aqui aos camaradas que assistirem a esse vídeo, que dê um joinha, façam comentários, sugiram
temas, aí tiver a condição de discutir, mas, sobretudo, divulgue o canal, porque ainda muitos temos que discutir a respeito da nova direita. Muito obrigado.